Mais notícias? Crise dos aliados. Rodriguinho está pistola com Fernanda. Assunto que discutimos hoje cedo aqui no Central Splash, no Splash Show, e que discutiremos de novo novamente, porque porcaria nenhuma está acontecendo lá dentro. Durante a festa, Fernanda contou para Pitel que ouviu uma conversa de Bin com Rodriguinho e que ficou chateada com o aliado. A Fernanda não ouviu a conversa porque tinha acabado seus créditos na central do líder, mas ela deduziu que o assunto era ela por um gesto do Podriguinho, que fez isso aqui, ó. Ele fez isso aqui, esse gesto aqui, que indicava o momento em que a Fernanda tinha falado que cortaria ali alguma coisa. O braço, né? Vamos aqui para um show, em que a 2 ali tá indo de arrasta. Hoje eu falei mal da 2, ela ficou chateada, cara. Eu falei mal da câmera 2 aqui, ela ficou chateada, ela tá dando umas engasgadas loucas. Mas agora, sabe o que é legal do estúdio? A gente pode fazer aquilo que eu sempre tive vontade de falar, corta pra mim. Agora corta pro Dieguinho. Aí o que acontece? A gente pode perceber de alguma forma que a Fernanda, ela ficou chateada ao ter percebido que o assunto era ela nessa conversa com o Bin. E aí ela desabafa com a Pitel falando assim, pô, Pitel, ele foi falar de mim pro Bin, que é um cara que eu não gosto. Que tipo de aliado é esse? Que tipo de amigo é esse? Não dá pra contar com um cara desse, né? Eu tô aqui meio que resumindo o que a Fernanda falou para a Pitel na sala da casa, depois que ela já tinha se retirado da festa. E a gente não pode tirar a razão da Fernanda, né? Não dá para tirar a razão da Fernanda nesse sentido. Aí, no final da festa, Rodriguinho e Pitel conversaram sobre a Fernanda, porque a Pitel acabou sendo ouvido para os dois lados aí da história, tá? Pitel confessa que também se chateou com a Fernanda porque ela estava chateada e não contou, sendo que as duas são muito íntimas. E o Rodriguinho diz que Pitel acha que é íntima da Fernanda, mas não é. Rodriguinho falou sobre Fernanda e falou, eu sei que ela vai querer vir conversar, mas não vai ter conversa. Vou falar que ela preferiu ficar fria e resolveu me tratar mal. E o Rodriguinho falou que durante a festa as pessoas que cagaram na cabeça da Fernanda estavam se divertindo com ela, como se nada tivesse acontecido. Como é o caso, por exemplo, da Alane. Teve um momento icônico da festa que a Alane botou a mãozinha assim no ombro da Fernanda. E elas levantando a perna. E as duas levantaram a perna. Tipo, pode tirar elas da tela, gente. As duas levantaram a perna. Cara, achei sensacional. Sensacional. E aí o Rodriguinho ficou incomodado, tá? Bom, hoje à tarde, novidade. Pitel desabafou com o Lucas e disse que não está conseguindo encontrar o próprio sentimento dela dentro do programa, ou seja, tá uma crise existencial lá dentro. Ela disse que está no meio de duas pessoas com opiniões totalmente diferentes, Fernanda e Rodriguinho, né? E que concorda em partes com as duas. É o que eu falei, a Pitel tá em cima do muro, literalmente no meio do fogo cruzado. E ela concorda tanto com a Fernanda quanto com o Rodriguinho, em alguns pontos. Vamos a um comentário rápido. Ontem aqui no Central eu falei que a Pitel... Perdão. Ontem aqui no Central eu falei que a Fernanda e o Rodriguinho não eram amigos. Eles eram aliados. E usei como paralelo de exemplo a amizade e a aliança que existe entre o Davi e a Cunhã, a Isabelle. O paralelo, rapidamente, para você que não assistiu o programa de ontem, é Isabelle e Davi priorizam a amizade entre eles, acima do jogo. Então, ela quer aconselhar, ela quer dar um toque pro Davi, ela cuida do Davi como se fosse irmão dele. Mas o jogo fica em segundo plano. No caso do Rodriguinho com a Fernanda, é justamente o contrário. O Rodriguinho e a Fernanda estavam juntos e estão juntos porque eles têm visões parecidas sobre os seus adversários. Sobretudo porque são duas pessoas que reclamam muito dos seus rivais e que pensam muito parecido sobre eles. Ponto. Nunca existiu amizade entre eles. Então, a forma como a Fernanda priorizou o Rodriguinho não foi a mesma forma que o Rodriguinho priorizou a Fernanda. E quando ele chega pra ela e fala, olha, no Sincerão seria interessante você falar A, B, C, D, F, G. E ela fala H, I, J, K, L, N, ou seja, muito mais do que ele tinha falado, isso deixa ele irritado, porque depois ela cagueta ele, e aí vai virando uma bola de neve, ele se sente atingido, respingou nele e tal. E aí ele não quer mais papo. Mas entenda, ele nunca foi amigo dela. E aí agora ele quer jogar por si só.
E a Fernanda catou isso ontem, quando tava lá a Beija-Flor acordando todo mundo, terminou o lance da Beija-Flor, Fernanda e Rodriguinho foram falar mal do Davi, estavam falando que o Davi pegou todas as coisas, todos os adereços e tal, não sei o quê. A Fernanda foi e meteu mas por falar em pódio, você é meu pódio, Rodriguinho. Até o final, o Rodriguinho respondeu falando, pois é, eu ainda não tenho meu pódio. Ali a Fernanda catou e na festa ela desabafa o Capitel e chegou no ponto que chegou e que a gente já comentou com vocês aqui nas redes sociais de Splash. Então eu acho que esse rompimento é saudável para a Fernanda, é ótimo para o jogo dela. E quem vai perder, talvez em algum aspecto, é o Rodriguinho. Porque para onde que ele vai fugir? Para a Vanessa, para a Yasmin, para falar mal do Davi. Então ele vai se juntar a um looping que a gente já tá vendo que é chato, é desgastante, e quem tá nele vai sair, ao invés de continuar fazendo um jogo um pouco mais independente e criando outros enredos com a Pitel e com a Fernanda. Porque a Pitel e a Fernanda tendem, talvez, em algum grau, se fecharem novamente, já que o Rodriguinho vai se movimentar para outros grupos dentro da casa. Essa é a minha opinião. Não sei se você concorda. Bárbara. Falei mais que o Homem da Cobra, mas acho que era isso. Mas eu acho que é uma história legal pra gente comentar, porque sai desse looping aí do Davi e é um enredo que pode render mais histórias, né, daqui pra frente. Tanto entre Fernanda e Rodriguinho, como a Pitel nesse meio, nesse fogo cruzado, como é que ela vai se comportar. Né? Eu acho que o problema do Rodriguinho é realmente o ego. Ele se acha muito acima de todos. Então, assim, ele se identifica, sim, com a Fernanda e com a Pitel. Existe, eu acho que um carinho, é o tanto que elas sempre tiveram abertura, principalmente a Pitel, para falar de coisas que discorda do Rodriguinho, chamar a atenção dele na frente dele mesmo. E ele sempre aceitou. Eu acho que isso vem... essa aceitação por causa desse carinho que foi criado, dessa identificação, mas em alguns momentos bate nele esse ego de pensar, peraí, tô muito igual aqui, não, isso não pode acontecer, eu tô num patamar acima, tem que ter um respeito, né? E eu acho que é uma mistura disso, desse ego, com um jogo interno que ele tá fazendo, né? Eu comentei aqui num Central, acho que foi na sexta-feira, que o Rodriguinho tem feito um dos melhores jogos internos da temporada. Então, quando ele vai falar para as pessoas da casa, pro Bin Laden, para as fadas, né, que ele discordou do posicionamento da Fernanda no Sincerão, é uma maneira de se mostrar de boa com esse outro lado da casa, né? Então, assim, estou aqui com a Fernanda, estou aqui com a Pitel, mas discordo delas. Só que no caso, agora ele foi desmascarado porque a Fernanda viu a imagem dele conversando com o Bin Laden. Acho que por isso ele não esperava, né? Não sei se essa treta vai render tanto. Pode ser que em algum momento ele consiga convencer a Fernanda que não foi bem assim, ela viu a imagem sem áudio, ele não falou de tal maneira e fique tudo bem. Mas já é uma coisa interessante da gente acompanhar. Eu não acho que a Fernanda é tão bobinha assim, né? Pra cair no conto dele. Eu concordo. E eu quero saber a opinião de vocês também a respeito disso, tá? Coloca aí pra gente, manda seu superchat que a gente quer saber de que lado você tá. Ou melhor, de que lado você ficaria. Das meninas, Fernanda e Pitel. Da Fernanda e da Pitel e do Rodriguinho de um lado. Que lado? Ó, perfeita essa imagem aí. Eu acho muito difícil alguém ficar do lado do Rodriguinho, né? Mas se a gente fosse separar por duplas... Porque tem como a gente separar por duplas. Mas seria interessante, por exemplo, se a Pitel fechasse com o Rodriguinho, será que as pessoas continuariam apoiando a Pitel, né? Então, esse é o ponto. Mas aí por isso que eu queria que as pessoas escolhessem uma dupla. Então vamos estabelecer um emoji para cada dupla. Porque a gente não pode colocar o Rodriguinho junto com a Fernanda, certo? Então, apenas duas opções. Pitel e Rodriguinho, coração roxo. Anota aí. Pitel e Rodriguinho, coração roxo. Pitel e Fernanda, coração amarelo. Pitel e Fernanda, coração amarelo. Pitel e Rodriguinho, coração roxo. Enquanto o pessoal vai deixar no coração, manda. Eu queria aproveitar para dizer que essa história, eu tinha dito, né, que ela pode render ainda e tal, e eu tô nessa expectativa, porque as fadas já comentaram que querem expor, né, que o Rodriguinho falou da Fernanda em um dos discursos. Então, acho que aí vai ficar mais interessante também, porque aí percebam que é uma treta que começa a envolver a casa toda, né, Dieguinho? Eu sinto que parte da casa quer essa aprovação das fadas, acha que as fadas estão muito bem no game. Sim. Então, quando eu falei sobre o jogo interno do Rodriguinho, acho que foi isso, uma tentativa de ficar de boa com as fadas ali, só que ele não esperava que elas são astuciosas, né? As fadas não são bobinhas também, elas estão pro game. E
essa intenção aí de expor o jogo do Rodriguinho, pode ser que a Fernanda também fique bem irritada, sendo pega de surpresa, de repente no ao vivo ali. Então acho que vai dar pano pra manga. Também da reação do Rodriguinho ao ver que está sendo exposto, como que ele vai reagir com as fadas, né? Eu acho que essa história é uma das mais interessantes da gente acompanhar até agora, porque a gente tá vindo de um looping do Davi, aí teve um respiro que foi essa treta da Alane com a Fernanda, mas ela meio que já tá se encerrando, né? Eu acho que assim, é uma treta que vai ao longo da temporada, mas de uma maneira mais tranquila. Eu acho que o ápice já foi, que foi aquela treta, né? Que teve todas aquelas palavras da Fernanda, do vaso, enfim, que pegou um pouco mais pesado ali. Acho que ali foi o ápice e agora vai ser uma guerra um pouco mais fria. E aí, com essa história de Rodriguinho, Pitel e Fernanda, acho que a gente volta a ter um enredo forte pra temporada. Exatamente. E é o que a gente espera, né? É o que a gente espera. A gente quer Pluralidade. O que eu fui inventar? Falou uma palavra que eu não sei, cara. Pluralidade de enredos. Entendeu? A gente quer muitos enredos. Qual coração ganhou aí, ô Schweng? Tem como colocar o chat pra nós aí, ô? Tem um chat pra nós aí ou não? Olha lá. Eu acho que nem precisa perguntar. O amarelo tá... Amarelo é Pitel e Fernanda. Fernanda. E roxo é Pitel e Rodriguinho. Eu acho que assim, embora Pitel e Rodriguinho sejam engraçados, tem até dado uma boa humanizada no Rodriguinho, essa parceria com a Pitel... o jogo mesmo, eu acho que vem dali da Fernanda e da Pitel, né? Dá pra ver que é uma amizade mais sólida. E o Rodriguinho acabava prejudicando muito as duas com esses comentários. Eu não vou nem falar que a Fernanda não faça comentários pesados, porque faz também, tem que ser justa. Já falou sobre querer agredir também a Bia. Por mais que seja modo de falar ou não, se a gente fala do Rodriguinho, tem que pontuar quando outras pessoas fazem também. A Fernanda faz isso. Mas eu acho que ela é um pouco mais leve junto com a Pitel. Tem aquela coisa mais gostosa de assistir do que Pitel e Rodriguinho. Se for